tema hoje, embora aparentemente seja um tema assim, pesado, né? Desconfortável, eu diria, mas é necessário abordarmos a questão do suicídio, porque apenas é setembro, né? O mês em que esses alertas sobre o suicídio são mais intensos, mais constantes, mas também entendermos quais são as consequências após a morte do corpo físico pelo suicídio. Haverá consequências. E é sobre isso que nós vamos falar daqui a pouquinho, para refletirmos melhor quando esse pensamento, a princípio muito sutil, passa por nós. Que vida chata. Já é um começo, né? Ninguém gosta de mim? Outro. Nada dá certo? Outro. São influências rápidas que surgem em nossa mente e pouco a pouco isso vai se acentuando até que vem aquela doce ideia, aquele pensamento gostoso. E se tudo acabasse? É uma pergunta. E a resposta é: acaba. Acaba. E, consequentemente, acaba de uma forma e começa de outra. Tem gente fazendo assim para mim, ó. Aumenta o som. Então vamos ver como é a abordagem desse tema. Prometo a vocês que não será nada assim, extremamente denso, mas algumas coisas são necessárias que nós possamos falar. Vamos erguer nossas mentes para Jesus, nosso Mestre amado, que sempre nos disse para confiarmos no Pai, para ter fé e esperança em nós mesmos, que a maior beleza da vida é existirmos. E que o nosso coração, quando está completamente ligado a Deus, à espiritualidade, ao reino dos céus, é a maior prova da existência de que somos deuses e que temos, sim, o dom da vida. E o dom da vida se manifesta através da fé em que nós somos capazes de conquistarmos tudo aquilo que desejarmos. Mas para isso precisamos confiar. Que Jesus nos ilumine e nos ampare hoje e sempre. Muito bem, vamos ver? Primeira coisa que nos leva ao conceito, ao pensamento mesmo que sutil sobre a desistir da vida são os desgostos. Aqui, gostando ou não, todos nós passamos por momentos de desgosto. Seja familiar, seja no trabalho, seja no relacionamento, não importa. O desgosto pode surgir das mais variadas formas. Por exemplo, quando a vida é ociosa, aquela pessoa ociosa, em que a vida vai passando e chega um determinado momento, nada mais faz sentido, a existência é cansativa, tudo ao nosso lado é ruim, desagradável. O trabalho de pensar em levantar, tomar café, se alimentar, é desgastante, não vale a pena. Os relacionamentos são sempre frustrantes, não vale a pena. E a vida vai se transformando nesse grande ócio. Outra questão é quando não existe fé. Não é essa fé que nós professamos por aí. Que quando os amigos nos dizem que a fé é um dom de Deus, nós podemos pensar assim, que Deus não deu esse dom para mim. Mas a fé é compreender que a existência que eu já carrego em mim é esse dom. Eu tenho um poder dentro de mim que me permite compreender que a vida é valiosa, que a vida é preciosa. Mas se eu caio também numa questão do tédio, tudo é um aborrecimento, tudo é extremamente cansativo, para que eu vou aprender mais coisas? Para que eu vou pensar sobre a ética em relação aos demais? Isso é exaustivo, isso é extremamente debilitante, isso é enfraquecedor. E nós vamos mergulhando
e profundas sombras da nossa alma. E exatamente esse pequeno mergulho que nós vamos tendo vai nos levando para pensamentos de desistir da existência. Porque desistir da vida não é possível. A vida ela é uma só desde o momento que nós fomos criados. Nós temos existências, mas a vida é uma só. E entendermos que quando nós lutamos para conseguir poder, tanto econômico, social, reconhecimento, também é um grande risco de cairmos no tédio. Porque aqueles que possuem grandes fortunas são os que mais pensam em se matar. Porque a vida é tediosa. Não há significado para manter-se vivo, porque tudo é muito fácil. E aí nós entendemos que países muito avançados, muito evoluídos, na sua sociedade os índices de suicídio são maiores, porque existe uma solidão, um abandono de si mesmo para manter esse esquema que a sociedade impõe como moral e como correta. A não necessidade de trabalhar, a oportunidade de não conhecer as suas faculdades físicas, mentais, de não entender que nós temos um dom precioso de vida, nós esquecemos que a nossa existência principal e que modifica o nosso pensar e nos coloca numa jornada de autoaprendizado e socorro ao próximo. Quando nós procuramos ser fraternos com os demais, a vida adquire um outro sentido. A vida tem o trabalho de nos ensinar o que é a paciência, tem o trabalho de nos ensinar a resignação diante das dores que existem em nosso planeta. Todos nós temos sofrimentos, sejam eles quais forem. Nenhum de nós está isento. E ouso dizer que aqui, incluindo a mim mesmo, muitos de nós, mesmo que sutilmente, já passou a ideia do suicídio. Porque são momentos de extrema fraqueza da alma. E essa fraqueza da alma abre portas para isso. Abre portas para esse abandonar de si mesmo. Buscar a fuga. Fugir das misérias e decepções deste mundo. O filho me decepciona, o trabalho me decepciona, o amigo me traiu, a esposa me abandonou, as brigas são constantes na minha família. Ninguém consegue se entender. A melhor forma é deixar tudo por aqui e partir para uma outra existência, se é que existe. Será que existe mesmo? Equivocam-se aqueles que não sabem ou desconhecem que existem consequências no ato do suicídio. Vão responder diante da lei divina, não das leis, da lei divina, como um assassino de si mesmo. Aquele que se assassina terá que responder, quer queira, quer não. E esse processo de entender o que o suicídio desenvolve em nós mesmos faz com que nós tenhamos a oportunidade de entendermos que a vida é em saber que existe um antídoto para isso. E o antídoto contra o suicídio é acreditar que existe sobrevida após a morte do corpo físico. E que essa é a mudança do olhar, como será a minha vida depois que eu me matar? Como será que eu vou me encontrar? Como será que as pessoas vão me observar? O que eu estarei sentindo? E é nesse momento em que você reflete que é melhor continuar aqui, porque nós estamos em aprendizado e essas dificuldades que vão acontecer, cabe a nós resolvermos. Mas quando entramos no desespero, quando entramos na angústia, quando entramos na raiva, quando entramos na provocação, nós acentuamos esse desconforto, esse desejo de querer sairmos da própria vida. E é nesse sentido que nós perdemos a confiança no futuro. Nós perdemos a serenidade. E é nesse instante que nós vamos sofrer influências da espiritualidade que deseja isso em nós, que deseja que esse desânimo, essa descrença continue. E é nesse sentido que nós vamos entender essa surpresa. Aquele que se suicida após o ato cometido, seja qual for, não importa, afogamento, enforcamento, tiro, envenenamento, não importa.
percebe que a morte não existe. E que ao cometer esse ato, ao invés de abreviar os seus problemas, aumenta os seus problemas. Porque ele terá que recompor o seu corpo espiritual, que ele lesou nessa atitude infeliz. Se ele tomou veneno, e esse veneno causou-lhe grandes queimaduras nessa área da voz, virá na outra encarnação e virá mesmo com problemas na fala, surdez, mudez, se atirou em sua cabeça, terá problemas sérios de raciocínio. Sempre haverá consequências. Aquele que se afoga terá problemas pulmonares, porque é necessário recompor o seu organismo espiritual. E é nesse sentido que esse que causa lesão a si mesmo, não importa como, terá que passar pela atitude infeliz refletida no seu corpo na próxima vida. Recebe de Deus o perdão. O Pai ama a todos nós. Ele não nos condena para aquela eternidade que nos falam, mas nos dando a oportunidade da reencarnação, é que nós vamos ver que aquelas provas que nós achávamos difíceis na vida anterior, elas foram agravadas, elas pioraram, porque nós mesmos causamos problemas maiores. E teremos que reparar tudo isso, porque abreviamos a nossa vida aqui na Terra, na outra encarnação. Aquele que se mata, por exemplo, nessa vida, e existem várias formas de suicídio que eu vou falar já daqui a pouco, esse está agravando a sua situação, porque aquilo que ele não consegue resolver hoje, irá acontecer em uma outra vida, numa outra existência, e ele terá que enfrentar essa existência com dificuldades em si mesmo. Hoje ele teria condições melhores de resolver. Na próxima, será uma luta muito mais difícil, muito mais complexa. Por quê? Porque existe uma transgressão da lei. Como o homem, como nós, não temos o direito de usarmos a nossa vida como nós queremos, isso só cabe somente a Deus, o suicídio é uma transgressão à lei divina. Porque o Pai nos deu essa vida. O Pai nos emprestou a oportunidade de termos corpos para aprendermos, para desenvolvermos, para nos melhorarmos. E nós pegamos esse empréstimo e jogamos de uma forma desavergonhada fora. E teremos que responder por isso, porque o empréstimo continuará vigindo, continuará exercendo a sua ação. E é dessa forma que nós vamos entender que quando transgredimos a lei, temos que responder. E essa resposta que nós vamos ter dependerá disso aqui. Se o suicídio é voluntário, eu vou me matar porque eu perdi toda a minha fortuna, estou envergonhado diante da sociedade e vou tirar a minha vida para que nada aconteça com a minha família. Meus filhos não respondem por mim, minha esposa não responde por mim, e tira a própria vida. É o suicídio voluntário. Vou matar-me porque aquele que me engravidou me abandonou e, portanto, ele irá sofrer as consequências da dor que ele deixou em mim. Tira a vida, mata o próprio filho, e o outro também irá sentir sim, mas não responderá pelo ato voluntário de matar-se, porque poderia muito bem ter seu filho e trabalhar e se esforçar para que esse filho ou essa filha viesse a ser mais um que estaria socorrendo-o ou socorrendo-a na sua existência mais futura, quando estaria mais velho, mais decrépito e precisando de ajuda. E é dessa forma que nós vamos entender que esse suicídio é voluntário. E existe o suicídio involuntário, aquele que é indireto, quando nós, por exemplo, nós entramos em contato com os vícios. Usamos muito álcool, usamos muitas drogas, usamos muita comida, usamos muito sexo, adquirimos doenças venéreas e vamos ter um suicídio involuntário. Eu não atentei diretamente contra a minha vida, mas pouco a pouco eu fui debilitando o meu corpo diante dos atos desregrados que eu escolhi e vou decaindo e acabo morrendo pelas condutas que eu acabei tendo. André Luiz é um exemplo desse. André Luiz, quando chega no nosso lar, ele é considerado como suicida involuntário.
porque era dado a comer muito, a beber muito, a sexo, adquiriu doenças venéreas e isso desenvolveu nele um câncer que estava sendo tratado. E quando os amigos dizem a ele que ele é um suicida, ele fica assustado e indignado. Eu não tirei a minha vida. Sim, você o tirou dessa forma, involuntariamente. Então nós temos várias faces do suicídio. E essas faces nós temos que estar atentos, porque haverá sim, não apenas o nosso desejo diante das dificuldades que vamos enfrentando, mas haverá a influência de espíritos encarnados e desencarnados, acentuando isso em nós. Querem um exemplo disso? De como nós influenciamos, e vamos responder por que influenciamos? Quando as pessoas estão em um viaduto para assaltar, aparece uma multidão aí em torno. Quantos daqueles estão ali gritando para ele não pular? 1 ou 2. Os demais estão pedindo para ele pular. Sim, salte mesmo, quero ver se tem coragem. Quero ver se você supera a sua covardia. Estimula o outro a saltar. Responderá por isso. Responderá. Ele responderá e não sabe que responderá. É dessa forma que nós podemos também saber que existe o suicídio não voluntário. Aquele que está no estágio de loucura, que se mata, não sabe o que faz. Porque algumas doenças podem sim levar à loucura e depois ao suicídio. No passado, a sífilis era uma delas. Hoje, ainda pode acontecer, mas em menor número. Porque a sífilis, ela causava lesões cerebrais que enlouqueciam a pessoa. E algumas lesões físicas também. Acidentes em que bate a cabeça, perde massa encefálica, pode causar transtornos de comportamento que levam à loucura e ao suicídio. É um suicídio não voluntário, não é uma decisão consciente daquele que está passando por essas questões patológicas. Com isso eu estou dizendo, há formas diferentes de suicídio e, portanto, há formas diferentes de consequências. O não voluntário passará por alguma consequência, mas não tão drástica quanto aquele que faz voluntariamente. E não tão drástica quanto aquele que fará involuntariamente, sem ter consciência disso. Não há uma única forma das leis divinas agirem sobre o suicídio. É de acordo se é voluntário, se não é voluntário, ou se é involuntário. Mas sempre haverá uma consequência. E as razões que levam a pessoa ao suicídio? São muitas razões. Mas as mais comuns, as mais colocadas para todos que lidam com essa área, é o descontentamento. São os reveses, os obstáculos, as decepções que surgem em nossas vidas. Todos nós passamos por decepções. Todos nós já tivemos reveses. Todos nós já ficamos descontentes. E no livro dos Espíritos chama-se de covardia moral. Eu chamaria de covardia ética. Porque a covardia moral é de acordo com os costumes. Os costumes de hoje são diferentes dos costumes do passado. Mas o suicídio em si é o mesmo. É a questão ética, a perda da fé, a perda da confiança, a não compreensão das suas próprias capacidades de resolver, o não entendimento que possui uma inteligência que permite resolver as situações sem atentar contra si mesmo. E é dessa forma que nós vamos compreendendo o processo da depressão. Aqui começa uma ação mais acentuada da espiritualidade que deseja que aquele ou aqueles pratiquem o suicídio. Questões de depressão não apenas levam ao processo do pensamento em suicídio, mas ela está altamente presente naquele que pensa em suicidar-se. Mas o final sempre é trágico. E nós temos exemplos de obsessões coletivas, quando aqueles que estão seguindo uma seita, por exemplo, um grande líder religioso, e esse líder religioso promete a vida eterna para todos aqueles que se suicidarem com ele, ou através do envenenamento, ou através de um ato extremamente elaborado para que todos matem seus próprios filhos, matem as suas esposas e depois se matem.
São processos obsessivos que são estimulados através de um líder em que as pessoas confiam cegamente. E ao invés de encontrar essa vida eterna prometida, encontram-se perdidos, angustiados, desesperados, procurando pelos seus entes amados e não conseguem encontrar, porque não entendem a dinâmica da vida. Todos aqueles que nos prometem a vida eterna, através de um atentado contra nós mesmos, nos matando, ele está não somente equivocado, mas está caindo numa passagem muito importante do Evangelho, que é cegos conduzindo cegos. Ambos cairão no abismo que Jesus nos fala. Abismo de dor, abismo de sofrimento, abismo de angústia, abismo que aparentemente não tem fim. E tudo isso através de obsessão espiritual. Não se equivoquem, não se enganem. Todas as vezes que tivermos pensamentos suicidas, estamos diante de uma obsessão espiritual, que pode ser mais ou menos acentuada, mas ela já existe, ela já se manifesta. E não podemos esquecer disso. E é nesse instante que nós vamos entender que o nosso pensamento é que irá permitir que essa obsessão aumente ou diminua. Ao modificar o meu pensamento, ao entrar em prece comigo mesmo, não essa prece desesperada, mas uma prece de entendimento, para encontrar a solução para aquilo que lhe perturba. E é nesse momento que a espiritualidade amiga se aproxima e socorre aquele que ora, aquele que está pedindo por si, aquele que está pedindo por esclarecimento, para encontrar forças para superar as suas dificuldades, sejam elas familiares, de trabalho, de relacionamento, não importa. Mas, como nós falamos, sendo a vida do Espírito dada por Deus, ela não pode ser destruída. Essa imagem que está velada é de um corpo de um suicida em decomposição. 6 dias. Está começando a ficar já mais deteriorado, decomposto. E é nesse momento que nós vamos entender que o corpo acaba, o corpo se deteriora. Mas esse desagregar do corpo não faz a desagregação do Espírito. O Espírito está ali, vendo aquele seu corpo, que lhe deu oportunidade de crescer, de conhecer pessoas, de aprender coisas, de se relacionar, de dar certo, de não dar certo. Ele destruiu aquele instrumento. E o Espírito vai acompanhar o suicida. Ele acompanha a sua decomposição, perturbado, arrependido, frustrado, malogrado pela realidade espiritual que ele desconhecia. Mas não é porque desconhece que esses fatos não vão acontecer. As consequências virão mesmo sabendo ou não que a vida continua. E aqui temos as consequências dos suicídios. Os familiares, os amigos daquele que cometeu suicídio vão sentir abatimento, porque não é somente ele. Vão sentir vergonha, vão sentir culpa, vão sentir tristeza, vão sentir raiva, arrependimento ou desesperança. Por exemplo, vergonha. No Japão, os apartamentos onde as pessoas suicidam-se, eles perdem o valor. Eles perdem toda a comunidade ao entorno, isola aquela família. Porque aquela família sente-se culpada, está triste, está com raiva, está arrependida, está aparentemente desesperada. E esse suicida que levou a tudo isso, responde por esse sofrimento também, dos que ficaram. Não pelo que ele somente fez, mas responde por aquilo que eles fizeram. E Emmanuel nos diz que a primeira grande surpresa do suicida é a decepção. A decepção aguarda aquele que se mata. É a realidade da vida que se mostra, a vida não acaba após o corpo físico. E vai seguir uma série de tormentos, de sofrimentos, de arrependimentos, em virtude dessa decisão que ele tomou através da rebeldia contra as leis divinas, mesmo não tendo essa consciência. É importante entendermos que esses padecimentos físicos, isso é de um livro que eu tenho de enfermagem, que mostra o estágio de decomposição do corpo humano. Então, os suicidas,
alguns deles continuam sentindo esses padecimentos do corpo humano. Então nós temos os 5 estágios na nossa mão. O estágio fresco, normal, que somos nós. Temos logo após a morte o inchaço. Depois nós temos a decomposição ativa, que é através das bactérias necrófilas, que vão começar a atuar sobre o nosso corpo. Depois vem a putrefação e depois a esqueletização. Esses 5 fases, quando nós desencarnamos naturalmente, nós não presenciamos isso, nós não vivenciamos isso. Mas o suicida vivencia. Ele vai perceber que ele está inchando, ele vai perceber que a carne está apodrecendo, ele vai perceber que ele está em putrefação e ele vai perceber que ele está se tornando apenas ossos. E isso é um desespero muito grande, porque ele não consegue se libertar do corpo. Existem leis que fazem isso, existem campos de energia que fazem isso, que não é instrumento do nosso estudo hoje. Então essa decomposição cadavérica do corpo no seio da terra é acompanhada pelo espírito daquele que tirou a própria vida, daquele que tirou a própria existência do corpo. E chegando quase ao final, outros vão sentir as impressões anos a fio. Nós cansamos e todas as vezes conversamos com espíritos que tiraram a própria vida e estão há séculos acreditando que ainda estão ali prisioneiros daquele corpo, enterrados num lugar escuro que não tem ar, sendo comido pelos vermes. E eles precisam de ajuda para saírem dessa situação, para entenderem que aquele agente tóxico que ele tomou, aquela bala que perfurou o cérebro dele, aquele corpo estranho que ele ingeriu, o peso das rodas do caminhão onde ele se jogou, ou do trem que ele se atirou, estão repetindo-se dia após dia, hora após hora, ano após ano, décadas após décadas. E essa paisagem triste, silenciosa, por exemplo, daqueles que se afogam propositalmente, vão acompanhar todo o processo de decomposição. Nós temos nos livros de André Luiz um exemplo disso, de uma suicida que vai ao lago, enche a bolsa de pedras e se joga ao lago e morre afogada. E a consequência desse ato que ela vivencia diariamente, o tempo todo. É nesse sentido que precisamos entender que o suicídio não termina com o nosso sofrimento. Ele apenas amplia. Se havia uma dificuldade, terá 2 dificuldades. Porque precisará recompor o seu corpo espiritual para uma outra encarnação, precisará responder pelo ato contra si mesmo, precisará responder pela dor que causou nos demais, e precisará responder por aceitar a influência daqueles que desejam e levaram até a morte. A reencarnação do suicida, por conta do atentado contra ele mesmo, traz consigo os sinais dos reflexos do novo corpo físico. Todos os sinais, todos os reflexos que ele causou em si, virão no novo corpo físico. A reencarnação do suicida traz isso, esse desequilíbrio no seu corpo espiritual, deformidades, carências, psicopatias, que serão um desafio para ele, maior do que o que ele estava enfrentando, e vão exigir dele um grande esforço para a conquista do reequilíbrio. É desse momento que nós podemos dizer que o suicídio não apaga a falta. Eu cometi um assassinato, eu cometi um escândalo, eu vou tirar minha vida para que eu possa pagar com a minha vida todo esse mal que eu fiz. Não apaga. Ao contrário, em vez de uma, haverá 2 faltas. Quando nós temos a coragem de praticar o mal contra nós mesmos, é preciso ter a coragem de sofrer as consequências. E elas virão. Não imposta pelos homens, mas imposta pelas próprias leis divinas. Que a vida pertence a Deus. Que a vida é uma dádiva que nos foi concedida. Que a vida é valiosa. Esse corpo nada representa. E ao compreender que esse corpo nada representa, nós vamos entender que os espíritos adversários, os obsessores,
não estão interessados no nosso corpo de carne, porque eles sabem que não serve para nada para eles. Eles querem a nossa essência, a nossa alma, o nosso espírito sob controle, para que nós possamos fazer aquilo que eles querem, levar outros a se suicidarem. E passamos a ser instrumentos de espíritos ainda desequilibrados, mas inteligentes, que vão nos induzir a nos aproximarmos de encarnados e colocarmos na mente desses encarnados a ideia do suicídio. Uma tristeza, uma vontade inexplicável de tirar a própria vida, uma angústia, uma desilusão, um desalento. Somos nós que estamos sob controle de outro, que aceitamos aquela influência, tiramos o nosso corpo físico e agora somos instrumentos para fazer com que outros façam o mesmo. Temos que ter muito cuidado. Setembro é um mês dedicado a isso, mas nós temos que entender que todos os dias pessoas tiram a vida. Jovens tiram a vida. De 15 a 25 anos são o maior número de jovens que tiram a vida. Idosos tiram a vida. Crianças estão tirando a vida. E esse processo de atentar contra si mesmo, principalmente quando não existem problemas em crianças de 5, 6, 7 anos, atentando contra si mesmos, são influências espirituais. São influências que vão refletir na família, vão refletir nos amigos, refletir na escola. E, mesmo assim, responderão pelo ato que cometeram. Não vamos entrar nas consequências de uma forma mais ampla, mas guardem isso. A vida continua, com ou sem o corpo físico. E essa vida é preciosa, essa vida é valiosa, e essa vida nos pertence. Agora, se nós colocamos a nossa vida na mão do outro, para dizer o que vai fazer com ela, o que nós vamos fazer com ela, nós somos responsáveis. Eu digo a vocês, e a mim mesmo, quando tivermos problemas na família, problemas no trabalho, problemas no relacionamento, afastem-se. Não permitam que essas influências atuem sobre vocês de uma forma realimentando a raiva, realimentando o desequilíbrio, realimentando a ideia de matar e depois se matar. Ou de tirar a vida porque o filho desencarnou ou porque a filha está perdida. Não é dessa forma. É confiar. E esse confiar significa voltar-se para Deus. Ter essa fé necessária para ter forças e entender que tudo está sob o controle divino. Tudo está sob as ordens divinas. E nós estamos submetidos a elas. Ao serenar o próprio coração, ao serenar o próprio espírito, nós percebemos que estávamos indo para um caminho extremamente difícil, cuja volta exigirá muitas vezes muito mais dor, muito mais sofrimento, e nós não conseguiremos nos libertarmos sem a ajuda de outros. Portanto, pensem que a vida continua e o amor do Pai está sempre sobre nós, encarnados ou desencarnados. Mas a tarefa de reconstrução é nossa, e a tarefa de nos guiarmos também é nossa. Tá bem? Então fiz um breve resumo sobre a questão do suicídio, para que entendam, não é o melhor caminho, e esse caminho é de muita dor, quando tiver que recomeçar. Muito bem, terminei. Vamos fazer a nossa prece? Como é que está a nossa mente aqui? Muitos suicidas? Muitos suicidas, né? A sala está cheia de irmãos que tiraram a vida. Viu? Tem muitos aqui. E eles estão assistindo essa aula para entenderem que a vida continua e é preciso aceitar as consequências e recomeçar. Né? Mas sempre temos a possibilidade de estender as mãos e socorrê-los e ajudá-los. Vamos à prece. Então. Jesus, querido amigo, que nos ensina o amor do Pai, que nos ensina a porta estreita, que nos ensina, Mestre amado, que todos nós seremos acolhidos no reino dos céus, onde há alegria, onde há a festa, quando um de nós, arrependido, voltamos para o reino dos céus.
mas aqueles que escolheram a porta larga, a estrada larga do suicídio, aqueles que desistiram da própria existência, da vida, ó Mestre amado, permita-nos socorrê-los, permita-nos abrir-lhes um caminho onde poderão contar com mãos amigas, estendendo e amparando, dizendo-lhes: coragem, irmão, a vida prossegue e estamos aqui para auxiliá-lo a levantar-se e dar os seus primeiros passos. Que todos os nossos irmãos e irmãs que aqui presentes estão possam nesse instante receber a luz, a energia do amor do Mestre, que lhes dá forças para se levantarem e recomeçarem. Que o amor do Pai é eterno. Paz, irmãos, que a luz de Jesus esteja com todos nós. Vocês podem ter ficado surpresos porque o assunto é suicídio. Setembro é chamado de o mês amarelo. Ele quer que eu fique gravado, fique pequenininho atrás disso daqui. Quer que eu tenha complexo de baixeza, né? Vamos tirar isso aqui? Pronto. Pelo amor de Deus, né? Nós trouxemos o assunto suicídio para o mês de setembro, porque o mês de setembro é a consciência sobre o suicídio. Ele é conhecido como mês amarelo, por causa que todos precisamos ter essa consciência do desastre na sociedade que o suicídio causa. Não é só essa responsabilidade espiritual que o Antônio trouxe hoje, mas também a responsabilidade dentro da sociedade. Prestamos atenção, percebemos que uma pessoa está triste, que está deprimida no nosso trabalho, no nosso círculo de amigos, na nossa família, a pessoa tinha um rendimento, tinha uma atitude e não tem mais, converse com essa pessoa. Muitas vezes a pessoa vai para o suicídio por se sentir sozinho e que ninguém percebeu a sua dor. Então, se vocês verem pessoas com lacinho amarelo, com ponche amarelo, com coisas amarelas, porque está no mês, está na prevenção do suicídio. Então, pense, converse com essa pessoa, encaminhe essa pessoa. Às vezes tem pessoas que dizem assim: a pessoa que quer se matar não fala, ela simplesmente pega e suicida. Isso não é verdade. A pessoa que quer se matar, ela fala, ela avisa, ela pede socorro. E muitas vezes ela não chega, ela não encontra e ela chega ao suicídio porque ninguém ouviu a sua voz silenciosa. Ela pede socorro ficando presa em seu quarto. Ela pede socorro dormindo além da conta. Ela pede socorro não parando em trabalho. Ela pede socorro armando brigas em festas de família. Ela pede socorro armando encrenca na rua. Ela pede socorro mergulhando nos vícios. E às vezes a gente está indiferente. Então não é somente uma responsabilidade espiritual. A sociedade tem que trazer essa responsabilidade. Toda a Terra, no mês de setembro, é o mês internacional do suicídio. Toda a Terra, no mês de setembro, está em alerta com relação ao suicídio, utilizando as cores amarelas como referência. Como referência, foi um casal, um pai e uma mãe sofrendo amargamente após o suicídio de seu filho num carro amarelo, que começou a grande campanha porque eles não perceberam que o filho precisava de ajuda. Isso nos Estados Unidos. A Groenlândia, a Finlândia, o Japão são os países, a Suécia, a Suíça, são países onde não tem as dificuldades que o Brasil tem. Eles não têm dificuldade com violência, eles não têm dificuldade com corrupção, eles não têm dificuldade com saúde, com desemprego. E é onde mais tem suicídio, que é o que ele comentou aqui. Pela indiferença, pela solidão. Então fica a conscientização de por que no mês de setembro a gente fala tanto de suicídio. Nesse sentido de despertar-se a todos e prestar atenção em quem convive conosco. Tem uma fala que diz que os olhos são os espelhos da alma. Então preste atenção nos olhos das pessoas.
Porque às vezes a pessoa está sorrindo, às vezes a pessoa está conversando com você, às vezes a pessoa está até influenciando na internet, que a gente vê isso. Mas os olhos não têm vida e em seguida vem o choque. Nossa, mas aquela pessoa era uma influente, mas aquela pessoa era tão feliz. Não era feliz. Entendeu? Então fica aí a conscientização desse olhos. Agora sim.